Oi, boa noite. Estamos começando mais um podcast das estrelas. E aqui eu sou um Leão Lobo um pouco diferente, porque eu não falo das estrelas, eu falo com as estrelas. E hoje eu estou recebendo uma estrela, mas é uma estrela de brilho maior mesmo, porque são 36 anos de carreira e de uma carreira de muitos aplausos, de muitas risadas, de muitos seguidores, porque ela tem... Não é nenhum fã-clube, ela tem seguidores, pessoas que são apaixonadas pelo trabalho dela. Estou falando da minha querida e, graças a Deus, minha amiga, Silvestre Montilla. Com certeza. Obrigada pelas palavras, Leão. Para mim é uma honra estar aqui com você, sempre querido, sempre amigo, sempre uma pessoa super gentil com a gente, da nossa classe, que trabalha da noite, ou seja, ator transformista, drag, travesti, transexual. Então, esse respeito que você tem com a nossa comunidade é muito bom. Eu sou agradeço. Da comunidade. Sim, sim. E olha, é um prazer enorme mesmo estar aqui com você e quero dizer da minha emoção mesmo de estar recebendo você, porque eu lembro... você é da Zona Norte de São Paulo, né? Da Zona Norte de São Paulo. E depois nós vamos falar, inclusive, de uma historinha que ela tem com a escola de samba. Campeã, né? Campeã, Carnaval 2023. Exatamente. Por que tem essa paixão e tudo mais. Mas eu te acompanhei, acho que talvez os primeiros, não sei se o primeiro, mas os primeiros... shows que você fez, com e era uma coisa assim que as pessoas iam se apaixonando, e aquilo que eu falei, hoje são seus seguidores mesmo, são pessoas que amam você, quando se fala o seu nome, as pessoas ficam encantadas e aplaudem sempre, né? Porque o que você acha que foi o seu segredo? Bom, vamos começar falando que ela começou como funcionário público. Olha só, é verdade, né? Funcionário público, cursado. Eu trabalhei durante 4 anos no Ministério Público e à noite. Quando eu vi que o Aquelion estava entrando, eu sempre fui boêmia, sempre gostei da noite, sempre gostei de acordar tarde. Aí eu falei, vou ficar só com a noite. Não sei se ia dar certo, mas eu acho que há 36 anos, eu acho que deu, ainda vai dar, e eu... sou muito feliz nessa escolha, porque eu nunca imaginei fazer isso que eu faço. Trabalhar com humor, trabalhar na noite. Não, você não pensava isso? Nunca, Leo, nunca passou pela minha cabeça. Olha que coisa interessante. Sim. Porque e você criou um estilo mesmo de drag, porque drags existem muitas, mas drags existem muitas, mas você criou um estilo muito próprio, muito imitado, inclusive, né? Nunca igualado. Copia, né? Mas como é que você teve essas ideias? Quer dizer, como é que você... Leão, eu sempre trabalhei muito com improviso. Eu nunca... imaginei fazer isso que eu faço, como eu disse. E quando eu comecei, era engraçado porque eu tinha uma voz muito estridente. A primeira oportunidade numa boate grande... Qual foi a primeira, assim? A primeira foi a Fábios, na Rua das Palmeiras. Nossa. Depois a Val Show. Val eu frequentei bastante. Na Marquês de Tu. Não era nem Marquês de Tu ali, É Marquês de Tu, mesmo a do HS, tinha 269. Já lá. Sim, já lá, não na Frederico... Stadel lá, né? Frederico Abrantes, sei lá. E aí foi assim, eu falei, eu gritava no microfone, não tinha noção. E as pessoas me xingavam, acabavam. Eu falei, não, gente, eu não tô aqui para isso. E eu acabava com as pessoas também. Falei, não. E aí foi uma coisa muito minha, essa coisa da rapidez, essa coisa do improviso. E aí foi tendo as outras oportunidades, as outras casas, que aí comecei lá na Gentes, depois Mad Queen, Nosso Mundo, HS, não sei nessa ordem, né? E Medieval você nunca chegou a fazer? Nem conheci, Leão. Era lá na Augusta, lá em cima, quase na Paulista. Sim, não Foi a primeira grande, né? Não. Agora você fez Nosso Mundo, né? Sim, Nosso Mundo. Eu trabalhei 23 anos ali. Olha, foram as grandes casas LGBTQIA+. Né? Na época nem tinha esse nome. Não, nem tinha esse monte de letra, né, Leão? Como a gente falava, como é que era? É tudo viado. Não, porque né? sempre aqui é tanta letra, né? Mas
Eu lembro de você em várias delas, e você criou uma coisa que eu acho que essa é uma identidade sua, de troca com a plateia. Sim, sim. Um pouco de meio debochar da plateia, mas de um jeito que não é ofensivo. Do meu jeito de brincar, porque assim, todo mundo que subia no palco comigo, subia para fazer parte do meu show, não para querer ser o pedestal, que eu pisasse nas pessoas, para as pessoas, não. E a própria Nani falava para mim que hoje o que está em alta stand-up já é o que a gente fazia naquela época. É verdade. Entendeu? Só que não tinha nome de stand-up. Mas a gente já fazia naquela época. E era muito... é muito bom. Eu amo o que eu faço. Porque vocês brincavam e brincam até hoje, né? Em cima de vocês mesmas, né? Sim. Da relação de vocês, Sim, essa verdade, coisa toda, né? Verdade. E isso sempre funcionou muito, e as pessoas gargalham e tal. E aí começou uma coisa assim o sucesso era tanto que as pessoas começaram a comentar na televisão. Alguns programas começaram a levar vocês e tal. E algumas se deram melhor na televisão do que outras, né? Como a Nani People, que a gente citou aqui. E eu lembro de uma época em que o Miguel Falabella foi ver você em alguma boate. Na Mad Queen. Na Mad Queen. Na Mad Queen. E eu lembro que ele ficou... Eu sei porque ele comentou comigo. Ele ficou absolutamente encantado e disse assim, preciso levar essa pessoa para a televisão. Sim, nossa. Eu falo que ele é o Rei Midas, né? Tudo que toca vira ouro. Eu sempre fui fã, e da primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Mad Queen, se ele estava lá e as pessoas falavam, o Miguel tá aí, o Miguel tá aí. Eu falei, não vou chamar ele no palco, eu não... Ele mesmo falou, eu quero subir. E aí ele subiu, ele fez o convite, que foi aquela primeira novela, não rolou, mas assim... Era uma novela das 7, né? Que ele estava escrevendo e tal. E aí depois eu acabei fazendo Pé na Cova, Toma Lá da Cá, uma participação que foi maravilhoso. E a questão da televisão para o artista é muito importante, né? Porque abre portas. Com certeza. Agora, nesses anos todos de palco e na noite, de um jeito que a noite é danada. Às vezes a gente ouve coisas, vê coisas, né? Teve algum momento, assim, saia justa, que você lembra, assim, que no palco, alguma coisa que aconteceu, você entrevistando alguém ou alguém da plateia fez alguma coisa? Olha, posso ser franco? Eu mesma, comigo, eu nunca, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Porque assim, eu sempre usei as pessoas, usei a forma de falar assim, para participar do meu trabalho, do meu show. Porque às vezes eu chegava em shows 3 horas da manhã. Então elas já estavam bêbadas, já estavam querendo ir dançar, dark room. Então, mas eu já vi com Dark algumas room, outras... para quem não sabe, é o quartinho escuro onde tudo acontece. Tudo acontece. Mas eu já vi com algumas outras artistas que, na própria Gentes, Frank Ross, subiu um cliente, deu na cara dele, gente, sabe? Olha essas coisas. Mas eu acho que eu sempre soube respeitar muito, que isso o Frank tinha uma coisa parecida com você, de brincar com a plateia, só que ele tinha uma pegada mais pesada, né? O humor dele era um humor bem negro, né? Mas era inteligentíssimo, talentoso. Muito. Eu tenho uma passagem dele no HS que tinha um cliente que era muito fã da minha pessoa. Só que o rapaz estava... naquela época que a gente falava que era a época do Cazuza, né? Que a gente falava quando surgiu o AIDS. E o cara queria me ver e aí perguntou, passou, viu um amigo e falou, ela vai estar amanhã. E nesse dia, não sei o que aconteceu, trocaram e era o Frank. Ele estava de cadeira de roda, tudo. Eu sei que na hora que o Frank entrou no palco, a primeira coisa que ele falou, esses... aidéticos, começou a brincar e o cara ficou todo... E acho que a questão do respeito, acho que tinha que ter sempre, eu sempre tive isso, porque ali todo mundo tá para participar do meu trabalho, não para querer ser um pedestal.
Claro, e aí o cara se ofendeu. Ficou muito triste. Muito triste, né? Nossa, muito, mas não é para menos, não é para né? menos, né? Um momento difícil que a gente vivia, né? Era Cazuza que a gente falava, que o pessoal estava começando a entender tudo que estava acontecendo, né? Nossa, então foi uma época braba. Muito, muito. Que a gente morria de medo. Quem tinha medo. Sim, verdade. Né? Agora, você num determinado momento, porque você fazia humor nas boates LGBT e tal, tinha uma importância incrível para aquele público, mas tinha um certo, quase que um preconceito. Era uma coisa muito velada, porque ninguém assumia muito que era LGBT na época, tinha um pouco de vergonha, então ia meio escondido para as boates e tal. Então, o teu sucesso ficava um pouco abafado por isso. E num determinado momento você foi convidado para um grupo muito importante, que foi o Terça Insana. Sim, da Grace Janucas, maravilhosa, né? E que era uma coisa mais de teatro, de um outro caminho, né? Sim, eu na verdade, a primeira vez que eu tive a oportunidade, eu conheci o DVD, mas não conheci o trabalho da Grace. Foi lá no Bar Avenidas, que era lá em Pinheiros. Isso, eu lembro. A Pedroso de Moraes. Na Pedroso de Moraes. E aí foi quando ela me fez um convite para fazer uma participação. Eu lembro até hoje que a Grace falou, então só não vai chamar ninguém no palco, porque... E era engraçado, porque ela falava, não, que não tem aqui, a gente é... Eu falei, Grace, mas o meu forte é esse. Ela falava, mas não teve como. Eu chamei e foi muito legal. E depois de lá, ela veio fazer uma temporada que era Grace Convida, cada mês lá no Teatro Itália já. Sim. Cada mês ela chamava um artista e eu fui a primeira. E no final das minhas apresentações eu sempre falava, quem acha que eu devo voltar uma palma só? Pá, plateia. E aí eu fiquei em janeiro, fevereiro, eu falava, vem, viado. Ela falava assim, vem, vai. Fica aí, viajei muito, foi uma experiência maravilhosa e foi uma escola também, né? Um ano e meio parece que você ficou com eles, né? Fiquei um tempo bem legal. Viajamos muito também. E isso também já deu um crescimento na sua carreira. Agora, mesmo nas boates LGBT, que tinham muitas travestis, drags, né? Você criou esse seu estilo, talvez por ser respeitoso e por ser tão divertido ao mesmo tempo. Você criou bordões famosos, né? Sim. Depois nós vamos falar que alguns dos bordões, tá? Eu acho que isso tornou você uma pessoa respeitada, né? Porque existia uma coisa assim, até dos donos das boates, vamos ser sinceros, tratavam as pessoas como se fossem mal, assim, tinham cachês, né? Baixos e tudo mais. E você meio que profissionalizou isso, né? Essa coisa da noite, né? Sim. Eu fico feliz por isso, Leão, porque a gente tinha... Era muito difícil, né? Oportunidade. A gente, para entrar, eu recordo de algumas passagens no nosso mundo também. Você lembra que tinha aquele camarim que tinha o primeiro e tinha o segundo, que você tinha que baixar a cabeça para ir para o outro. Então tinha Miss Biá, Greta Starr, Georgia, Marisete. Então era difícil para a gente conseguir entrar no meio delas. E assim, oportunidade com diretores artísticos, com donos de boate, tipo Hugo. Eu não conheci Condessa. Quando eu cheguei... Já era outro dono. Já era outro dono. Mas isso realmente que você falou é verdade. A gente lutava por um cachê melhor, tentava. Hoje em dia a gente tem poucas casas que dão oportunidade para esse tipo de trabalho. Acho que tem o Vitor lá, né? O Vitor da Blue Space, que agora comemorou 27 anos. Querido. A Túnel, que tem 31. E o Bar Queen... São poucas. O HS Paulo, deixou de existir, virou bailão, né? E são poucas, porque eu lembro que tinha épocas de sábado, eu chegava a fazer 9 casas por noite. Aquela da Rua Vitória, como é que chama hoje que tem? Bar Queen. Bar Queen, né? E antes teve também a do
o Rainha Vitória, aquela lá de esquina, depois ficou com o Jorge Lafon. Lafon, que tentou ali uma coisa. Que, aliás, eu acho que a morte dele não teve nada a ver com o padre, com ninguém. Que as comentários que foi ali, com a sociedade dele ali naquela casa. Sim. Eu sei porque eu acompanhei, eu inaugurei a casa Sim. e depois fiz o último show, que foi do Emílio Santiago. Sim. Eu que apresentei a primeira foi Alcione. Verdade, e a última vez que eu vi o Emílio, foi nesse dia vi o Lafon, foi no dia que eu fui apresentar o Emílio. E ele estava destruído. E aí eu viajei, uma semana depois eu estava em Santa Catarina, eu liguei a televisão, vi a notícia da morte dele. Então eu tenho certeza que, porque ficou esse mito, né, com o padre Marcelo maltratou, Lafon, nada disso, tudo bobagem. Na verdade foi isso que aconteceu. O sonho dele era aquela casa, que ele investiu tudo que ele tinha, e aí foi puxar o tapete dele, o sócio deu uma rasteira nele e ele ficou arrasado e foi isso que o matou, com certeza. Eu lembro pouco porque, assim, nessa época que eu estava fazendo uma amizade bem grande com ele. Eu lembro que eu não tinha DRT, ele ia até fazer meu DRT lá no Rio de Janeiro, que era o... Stefano Necessian, que era o presidente. Que era o presidente. E aí eles estavam tentando... a gente estava com uma amizade tão legal. Eu também. Foi logo após quando ele veio a falecer. Foi muito, muito triste mesmo. Sim. Agora, isso que eu estou falando é importante porque mudou a noite de São Paulo. Por você, pela Nani, por pessoas que realmente se colocaram com vamos dizer, uma dignidade, com respeito pelo público, né, que transformou a noite, né? Sim. Porque antes era uma coisa, um monte de viado que se veste, né? E era uma coisa que não eram muito respeitados. Verdade. Né? Eram estrelas maravilhosas, como as que a gente citou aqui, mas eu não sentia esse profissionalismo. E aí eu trabalhei 10 anos na noite também no HS, eu era relações públicas e tal, e assessor de imprensa, e eu via o jeito como funcionava. E a partir de vocês, eu senti que houve é como se fosse uma elevação de nível, assim, né? E eu acho que isso também tem que contar aí no currículo de vocês. Precisam saber, né? Saber, exatamente. Agora, você, em algum momento, você passou por algum tipo de preconceito nessa noite de São Paulo? Não, Leão. Uma única vez, Leão, tinha uma empadaria que ficava na Vieira de Carvalho, numa rua bem friends, bem gay. Bem gay. E eu estava com um amigo de Araraquara, o Paulo, e aí passou um outro amigo meu e entrou lá nessa empadaria e me deu um beijinho, um selinho. Nossa, pra quê? A dona da empadaria ficou... Gente. Aqui eu não quero isso, eu quero que você saia daqui agora e papapá, porque eu não aceito. Meu amigo eu fiquei sem reação. Que você estava numa rua, que é uma rua bem frequentada. Sim, ela abriu uma empadaria nessa rua, que era a rua mais gay de São Paulo. Hoje nem existe, Então, assim, foi a única vez aí. Eu fui pro Bar Queen, depois que eu tinha show, o povo queria que entrasse. Eu falei, não, gente, deixa pra lá já. Meu amigo que ficou revoltado com tudo isso que estava acontecendo. Agora, uma coisa que sempre me chamou a atenção, a Silvete, é que no palco ela é um furacão. E é mesmo, né? Porque é um brilho que a gente não consegue tirar o olho dela. E viajamos juntos, né, algumas vezes e tal. E você é super tranquila, assim, essa coisa, né, até tímida, de certa forma, né? Família. Já fui muito mais. Quando eu comecei, nossa. E hoje em dia não, porque aí você trabalha com público, você mexe com pessoas, então você vai soltando um pouco. Vai soltando, mas eu já fui muito mais. Eu era quieta, assim, ao extremo. Barato isso, né? Porque é a coisa do artista mesmo, né? Porque o brilho vem na hora certa, no palco, né? E a gente estava falando dessa coisa de preconceito e ao mesmo tempo de respeito que vocês conquistaram e tal. Eu lembro de uma época em que o pessoal que fazia shows na noite, os artistas, né? Transformistas, drags, não conseguiam alugar
um apartamento em São Paulo. Você não teve esse problema porque você tinha um emprego público, tinha uma família e tal, né? Mas a maior parte delas que vinham de outros lugares e tal, eu lembro que não conseguia. Era grande. Né? Tinha que ir tudo por glicério, né? Era uma coisa assim, que era o único lugar que era como se segregasse as pessoas ali, né? E você lembra de histórias nesse sentido, assim, alguém pediu para você ser fiadora? Não, nunca. Eu pude dizer que eu tive até uma sorte, porque assim, onde eu moro ali, eu moro numa travessa ali da Rua Aurora, uma ruinha bem pequena, não é muito conhecida. Entre a República e a Aurora, né? Ali. E foi através de um amigo meu que tinha um apartamento ali que ele queria vender. Aí eu fui, olhei e falei, vou. Mas nunca imaginei também, porque mesmo comprando esse apartamento, eu sempre continuei na Casa Verde. Então eu passava toda noite, mas eu ia para casa. Terminava show, tirava maquiagem e voltava para Casa Verde. Eu vim morar no meu apartamento depois de 22 anos que eu comprei. Foi da pandemia para cá. Eu falei, eu vou ficar um pouquinho no meu apartamento para ver o que acontece, porque preciso ficar cuidando também, né? Agora, você faz humor, quer dizer, eu acho que o humor abriu então, um pouco essas portas também, porque as outras dublavam, as outras dançavam, faziam outras coisas. E acho que o humor, algumas não sabiam fazer. Né? E você veio por esse caminho do humor, você foi super aceita, né? Eu acho, por essas colegas todas da época, né? Sim. É que nem eu te falei, no começo foi meio difícil, né? Porque o público gay é muito exigente. Ou você é bom, ou você é bom. Entendeu? Então, assim, por elas, pelo público. Mas eu fui fazendo do meu jeito, Leão, que nem você falou. Eu fui pondo o meu estilo, fazendo do meu jeito e ficou até hoje. E tem uma outra coisa que Silvete tem, que as outras não têm, que ela canta. Você sempre foi afinada, você sempre tem... Cegonha! Ai, olha, acabando com o estúdio, né, Léo? Não, sempre gostei de cantar, Léo. Nossa, as oportunidades na vida, então eu sempre falei assim, eu nunca quis ser uma pessoa que tivesse um lugar só. Eu queria estar em tudo, fazer tudo. E cantar, para mim, era gratificante. Até a primeira oportunidade que eu tive de fazer um musical sobre a vida de Cartola. Que foi maravilhoso. Foi assim, para mim, foi com Adriana Lessa, um elenco maravilhoso. Adriana Lessa, Flávio Baurac, Virgínia Rosa, nossa, entre só outras. Feras, né? E a oportunidade que o Jô Santana me deu, eu falei assim, porque eu fiz teste tudo, eu fiz, teve canto, dança, interpretação, que foi a oportunidade que o Arthur Chechel, maravilhoso, que escreveu um personagem para mim, foi incrível. E Roberto Lage, que foi nosso diretor. Foi o diretor, nosso Lage, meu amigo de anos, maravilhoso. Agora, você chegou a gravar CD, é isso? Gravei. É que assim, teve a Jimmy Kirk, que é o de César. Que foi o nosso maquiador lá no SBT. Durante muito tempo, muito né? tempo, maravilha. E aí ele fez os primeiros. Jimmy, a gente falava que ele era sacoleira, né? Ele pegava a sacola dele e saía doida. E aí ele gravou, e o povo falou, grava, você gosta de cantar. Eu fiz uns cantando, depois eu fiz um pela Paradox, que foi o primeiro com o Nenê. E depois, aí eu fui fazendo, gostei, vendia feito água, eu mesmo. Onde a gente encontra? Falei, comigo, me dá um beijo, compra um CD. Entendeu? Você vendia na noite, lá no palco? Eu ficava na chapelaria das boates, ficava ali, cumprimentava, olha o CD. Entendeu? Viajava, levava, punha no carro, punha no avião. E como ela criou uma grife mesmo, que é o nome dela, então as pessoas compravam, né? Sim. Tanto é que ontem mesmo estava na casa de um amigo meu, do Leonardo, e a mãe dele comecei a rir agora que eu lembrei.
O menino comprava o CD dela, levava para casa. Aí naquela época, que era tudo no armário, aí a mãe abria o armário, Tava viu o lá. CD da Silvestre. É verdade. E assim, e ontem estavam me mostrando 2 CDs que eles compraram na Blue Space até. Falei, nem eu sei se eu tenho. Coisa boa para você. E aí... Ai, nem lembro. São muitos. Mas foi uma coisa gostosa que eu fiz, que não vou mentir, ganhei muito dinheiro. Aí depois eu fiz o livro. E aí foi indo. O livro vendeu bastante também? Muito, Leão. Como é que chama o livro? É o que tem para hoje. E aí nós lançamos Que lá é na Casa das bordões, Rosas. né? Lá na Casa das Rosas, na Paulista, lá Paulista. quase no Paraíso ali. Foi lá o lançamento do livro, foi muito legal. Vendia também, eu levava 10, 15, 20. Às vezes eu falava, não me importa. Tinha dia que eu vendia tudo, tem dia que eu vendia 5, mas já estava ótimo. E era só comigo. Você mesmo que vendia, Eu você mesmo que vendia. Cobrava, então sabia quanto tudo. dava. Tem essa coisa de ficar um pouquinho para cá, um pouquinho não. Não, era comigo mesmo. Livro na mão, dinheiro na minha. Agora, esse sucesso todo que você faz, a internet chegou, modificou um pouco a vida da gente, né? Ou muito, né? E você, eu percebo, sabe usar isso muito bem, também a seu favor. Como é que você se enquadrou nessa? Então, né, eu digo que nós, tipo assim, eu, Márcia Pantera, Timiki, finada Verônica, entre algumas outras, Salete, nós só não ficamos ricas porque naquela época não tinha internet, entendeu? A gente era tudo, a gente mesmo ali corria. E com a internet, hoje muitas pessoas falam delas, da Pablo, da Glória, da Lia, entre outras meninas. Eu acho que tudo tem sua época, só que nós tivemos a nossa e continuamos. Continua, Entendeu? Então, assim, e respeito todas elas, cada uma tem que correr atrás do seu. É tudo fase. Eu tive a minha, elas vão ter a dela, vai vir uma outra geração, entendeu? Mas naquela época, se a gente tivesse a internet, meu amor, nossa senhora, estaria nem aqui, viu? Eu vejo você sempre anunciando seus shows. Sim. Você está sempre ali. Não, eu faço rifa, faço live, faço... Não sou muito chegada, Leão, vou ser bem franco. Ai, às vezes tem que fazer uma live, ficar... Às vezes as pessoas querem falar e aí você... Ai, não. Mas Há um pouco de preguiça, não dá? Eu tenho. Eu sou da época do curso de datilografia. É verdade, né? Eu também sou. Ela é câncer, né? Câncer é muito caseiro, né? Caseira, família. Isso. Eu sei porque é o meu ascendente. Eu sou peixe com ascendente câncer. E eu dou a minha vida para fazer o que eu faço, que eu amo, mas eu dou minha vida para ir para casa depois de ficar quietinho. É bom, né? Nossa, eu também. Agora, os CDs continuam vendendo? CD não, Leão. Eu quero agora, tipo assim, porque não tem mais, nem CD, nem livro. Agora é EP, né? Aquelas coisas, essas coisas modernas. E agora o que eu quero eu tenho o Ricardo Gamba, que eu conheci ele no musical Cartola, que foi ele que escreveu o meu livro. A gente quer fazer um próximo livro, mas só com fotos. Ai, que legal. Com fotos. Nossa, que lindo. Acho que vai ser bem interessante. A gente tá vendo aí. Mostrando momentos da sua carreira. Momentos, Ai, que legal. Tem aquelas fotos antigas, muita coisa. Eu acho que vai ser legal. E você escreve, você falou do Ricardo, mas você escreve também muita coisa, né? Sim, no começo eu escrevia muito mais, Leão, porque tinha mais tempo. Aí eu fazia paródias, eu fazia... Hoje em dia nem tanto, mas já fiz muito. Eu acho que a gente pode falar aqui um pouco dos seus bordões, então, né? Alguns que você foi criando ao longo da carreira, né? É tipo aquela coisa, você fala, mas a forma que você coloca no palco, você põe do seu jeito. Porque todo mundo fala, e aí? Tô bonita, alguém comia, tá ótimo, adorando, entendeu? Mas é a forma que você coloca. Aqui tem tá boa, né? Tá boa, tô bonita. Tá bonita. O que tem para hoje, né? O que tem pra hoje. Coisa boa para você. Pois bem. Quem pode, quem não pode, me olha. Isso eu adoro. Não, então, mas isso é a forma que você coloca. Foca né? nas joias. Foca nas joias, isso não é close, é condições.
Mas se não conseguir, me mande um e-mail, né? E tem aqui também, solteiro ou casado? Solteiro, vai continuar em nome de Jesus, né? Quando a bicha é feia, né? Sim, sim. A pessoa chegava no palco, né? E aí saía com essa frase, Sim, assim, né? verdade, verdade. Maravilha. Agora, você vem se transformando com esse tempo todo, com tudo que você tem feito e tal. Você agora tem feito... Você mudou o seu show a partir dessa coisa da internet e tal? Ou você continua com algumas coisas antigas que você adaptou? A gente continua com coisas antigas, mas a gente também tem que se modernizar, né? Sim, a gente vai criando coisa nova. É porque, assim, como eu te falei, eu sou muito do improviso. Então eu vejo o que aconteceu no dia, tarde, vou pondo isso no palco. Exato. Mas da minha forma, entendeu? Sim. Mas a gente tem que se renovar, né? Senão... Você vê muito telejornal para poder se atualizar? Um pouco, né? Vejo. Porque hoje um conteúdo, né? É uma ferramenta que a gente precisa, né? Exatamente. Agora, essa coisa da violência que a gente está vivendo hoje, a gente viveu uma época, não sei se você chegou a pegar, a época do delegado Riquetti. Que tinha ele vinha com um caibro na mão. Eu não conheci, mas eu via muito falar. Nossa, eu peguei. Era muito complicado, eu via muito falar. A gente fala de violência hoje, mas a violência, ela vem. É que hoje, não sei se você concorda comigo, hoje a gente pode falar sobre, na época não podia. Verdade, né? não concordo, sim, com certeza. Era muito mais difícil, né? Exatamente. Especialmente contra as mulheres, Sim. contra nós LGBTs, então, porque era uma categoria à parte e, ao mesmo tempo, no mesmo nível, para os héteros, né? Sim. No mesmo nível que as mulheres, ou seja, de segunda classe, né? Como se a gente fosse de segunda classe. E eu lembro que esse delegado pegava... eu via muito falar disso. Transformistas, assim, que estavam na porta da boate, que trabalhava no próprio HS, onde eu trabalhava. Estavam na porta saindo, passava um delegado, pegava assim pelo pescoço, como se estivesse pegando um cabrito, jogava dentro do camburão. Uma vez eu segui meu Deus, aquela que faleceu, famosa. Nós viramos até filme, passa no Canal Brasil toda hora. A André de Maio? Não, a André de Maio também tinha boate. Cris Negão. Não. Meu Deus do céu, que cantava também. Nossa, maravilhosa, esqueci agora, fugiu. Daqui a pouco a gente Mas enfim, lembra. um dia ela foi presa na porta do HS, eu peguei um táxi, fui até a delegacia, cheguei lá, chegou um homem enorme assim, e falou assim, o que as bonecas, não sei o que, eu falei assim, me respeite. Falei assim, botei o dedo na cara dele. Depois eu soube que esse homem era perigosíssimo, assim. Ele trabalhava lá embaixo, no calabouço dessa delegacia. E aí, quando ele começou a falar, eu falei, chamava Marco Antônio, meu Deus, fugiu o nome. Minha amiga querida, meu Deus, como é que eu fui? Marco Antônio, até... Era o nome de registro. Batismo. E aí ela foi... Ela cantava. Ela foi famosíssima, ela virou... é o nome esse episódio que passa no Canal Brasil, é o nome dela. Meu Deus. Não é Cristiane Jordana? Não, Cris Negão? meu Deus, não. Essas todas de foram Maio. maravilhosas. Não, André era meu amigo. Eu sentava com o André na calçada da Amaral Gurgel ali, da Proibidos. A gente ficava a noite inteira, às vezes, conversando. Sim. E, não, meu Deus, está na ponta da linha. Antonieta Miranda, não. Antonieta também faleceu, era minha amiga também. Bom, enfim, aí nós fomos lá para a delegacia e aí ela foi levada lá para dentro. Aí eu falei, olha, a minha amiga está lá, não sei o quê. A boneca está nervosa. Eu falei, você me respeite, eu sou amigo de Percival de Souza. Eu falei assim, mudou tudo. Você é jornalista? Começaram a me tratar completamente diferente. Aí trouxeram ela. Aí ela veio, e aí o cara falou assim, aí chegou o delegado. Aí eu falei, tinha um delegado, um homem com um pau na mão, batendo nelas e tal. Nisso entra o delegado com o pau na mão. Sim. Era o próprio delegado que estava batendo todo mundo. Aí ele falou, eu falei, mas era o senhor que estava... Eu falei assim, né? Bom, aí eu já estava nervosíssimo. Aí trouxeram ela, aí ela falou, perguntaram para ela, a senhora foi maltratada? Aí ela jogou o cabelo assim, depende, fisicamente ou moralmente? Eu digo, bicha, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, não preciso lembrar o nome dela. Mas, enfim,
Era uma época muito assustadora, né? E começar na noite naquela época era realmente um desafio, né? Verdade. Com você nunca teve problemas desse Graças jeito, a né? Deus, Não, né? nunca, Leão, nunca. Porque também você saía da boate, É, né? De rapazinho, vamos Sim, dizer assim, sim. né? E não tinha maiores questões, né? Mas enfim, foi um momento terrível. E hoje, você falou que você faz stand-up, sim. né? Que a gente, como você falou, a gente sempre fez, né? Desde aquela época todo mundo fazia e tal. E que só não tinha o nome de stand-up. Verdade. E hoje a tua carreira vai mais por esse caminho? Você faz mais fora, em outros países, Leão, pelo na Brasil? verdade, assim, eu devido a esses 2 últimos anos, eu tive um probleminha de saúde com questão de diabetes. Uhum. Então, fazer stand-up para mim está sendo melhor. Não melhor, pela questão que o horário é mais cedo, Mais é 8, prático, 9 né? horas. É muita medicação que você toma. E às vezes, nas boates, às vezes tinha show que eu começava às 3 horas da manhã. Então, hoje eu faço a Blue Space e a Boate Túnel e o Bar Queen. Tá. Entendeu? Mas stand-up está sendo primeiro plano, sabe? Sim. Tenho feito muito, tem muita gente boa também que me ajuda, tipo o Igor Guimarães, alguns outros que Sei. trabalham com stand-up. que Ele tem me estava dado- para vir aqui, o Igor Guimarães. Eu Ah. não conheço Ai, pessoalmente. Leão, você vai É, amar. é. Engraçadíssimo, inteligente. Hoje ele está lá no SBT, no Aham. programa do Danilo, parece que Ah, eu tá. tenho visto. Danilo Gentili, né? Acho que eu não lembro do rosto dele, não consigo. Ele Mas, é maravilhoso. Mas já está convidado, viu, Igor? Vem assim que você vai. E nesse stand-up você tem viajado para fora do Brasil também? Não, para fora eu já até tive convite, mas ainda nunca fui, Leão. Tá. Eu tenho só feito mais aqui em São Paulo, viajando para alguns outros estados. Tem alguns já fechados aí. Nos outros estados do Brasil, porque como seu trabalho foi sempre mais no palco, Sim. menos na TV, teve grandes experiências na TV, mas não foi muita coisa, né? Como você é recebido nos outros estados? Muito bem, Leão. É porque assim, esses lugares a qual eu vou hoje... Porque o teu são nome lugares, viajou, né? que eu já fui muito tempo em boates. Aham. Hoje eu estou indo para teatro, para Tá. fazer stand-up, mas tem lugares tipo que nem agora eu estou indo voltando para Curitiba, que eu vou para Curitiba Comedy, para Florianópolis, para Floripa Comedy. Então são lugares que já tem um Floripa, nós público, somos juntos algumas vezes, verdade, né? Fazer a parada, Primeira nós parada, fizemos, né, Leão? exatamente. Verdade. Uns Que é padrinhos. lindo, que é naquela A orla, né? Ai, Maravilhoso, adoro então, Florianópolis. assim, devido a eu já ter viajado muito com shows em boates, hoje em dia tem muito fã, muito conhecido, muitas pessoas que vão para ver meu trabalho, é muito gratificante. Não, hoje o nome, como eu falei, Silvete Montilla é uma grife, né? Sim, Quer dizer, sim. onde vai, tenho certeza que é Fico sucesso. muito feliz. Agora, falando de Silvete Montilla, o seu nome de registro, como é que é? Silvio Cássio Bernardo, 3 nomes Silvio próprios. Cássio Bernardo, E como é que surgiu o Silvete Montilla? Então, isso foi logo lá no começo, na Marquês de Tu, que antigamente, antes de ser em Vieira de Carvalho, era lá na Marquês de Tu. Lembra eu falava que eles- tinha Marquês de Tu. Lotava, né? no Foi carnaval, nessa lembra? época que a polícia passava Sim, lá e sim. levava todo mundo. E aí eu tinha umas amigas, tudo bebia, né? E a gente sempre fazia o esquenta no apartamento de alguma. E elas começaram, Silvete Coca-Cola, Silvete Campari, Silvete Bacardi, Silvete Montilla. Eu achei que ficou, gostei, falei, combinou Silvete Montilla. E foi mais ou menos na época da Salete Campari, sim, né? Sim, é que a Salete, acho que ela veio um pouquinho depois, Depois, pra cá, né? porque ela é da Paraíba, né? Isso, Mas já foi inspirado em você o nome dela? Não, Silvete? não. Não tinha Aliás, nada a ver. Salete precisa vir aqui também. E as pessoas também confundem, né? Me vê ela na rua, às vezes fala, Salete, Silvete, troca. Eu falei, gente, ó a diferença da cor do cabelo, viu?
Maravilhosa. Pois essa coisa do... Você falou da cor do cabelo, eu lembrei. Essa cor do preconceito racial, em algum momento te atingiu? Não, Nunca, né? Nunca. É impressionante. Eu estou perguntando isso porque pelo aquilo que eu falei, de como você se coloca Sim. no mundo, de como você se colocou na noite, né? É uma questão de postura mesmo, Postura, né? As saber pessoas te entrar, respeitam, saber né? sair, sabe? Da mesma forma que você quer respeito, você tem que respeitar. Uhum. Então isso é muito fundamental, né? Porque é engraçado, porque as pessoas, né, algumas são desrespeitadas toda hora que a gente vê, Direto. né? A gente fica chocado. E você, eu nunca ouvi mesmo alguém pelo seu jeito mesmo, né? Pela sua, talvez a cultura, Sim, né? sim. Essa coisa toda. Acho que isso a gente tem que ter de berço, né? Desde pequena sempre fui bem orientado sobre isso, saber entrar, saber sair. Você vem de uma família humilde, Sim, né? sim, Como com certeza. todos nós. Mas mesmo assim, mas a educação não tem muito a ver educação com... é fundamental, né? Exatamente. Agora, e coração? Coração continua batendo, viu, Leão? Bate, 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 coração. Você teve muitos amores? Namorou muito? Leão, eu tive um grande amor e tive 4 namorados. Depois, um você até conheceu, que foi meu grande amor, que foi o Paulo Sérgio, Isso. que trabalhou também no SBT. Trabalha até hoje, Trabalha né? O ainda lá? Paulinho. Paulinho dos Olhos Verdes. Isso. Então, foi meu grande amor e somos grandes amigos. Depois dele, eu tive o Tiago. Depois do Tiago, eu tive o Adriano. Depois do Adriano, tive o Wagner Cavalcante, que é diretor artístico da Blue Space. Da Blue Space, E todos são meus amigos, nos falamos até hoje. Isso O é Sérgio é muito o que eu mais falo com ele. Falo com ele todos os dias. Olha, entendeu? Então isso é muito legal. É muito gratificante. Que também tem a ver com tudo isso que a gente falou, né? Até Sim, aqui. Verdade. Não é? Porque é o jeito como você se coloca mesmo, sim. né? E são grandes amigos, pessoas que eu respeito, todos estão bem casados. Sou amigo de todos os companheiros deles. Sim. Então isso para mim é muito legal. Porque as pessoas falam, porque não deu certo, não tem mais amizade. Comigo não, comigo sempre teve. Bonitinho. Isso é muito bom. E atualmente você está só? Não, tô aí na pista, né? Tô aceitando currículos. Mandando currículo pra gente ver. Agora, você tem essa carreira de 36 anos, um livro, 2 CDs. O que você sonha ainda em fazer na carreira, além do livro de fotos? Leão, eu Assim, uma ambição mesmo, assim, uma coisa que sim. você gostaria de fazer. Olha, eu adoraria, Leão, de fazer um dia, não uma novela inteira, mas uma participação. Sim. Uma novela. E hoje, não sei se... Lógico que você vê, essas novelas que está tendo na Globo, das 6, das 7, das Rosane 9, Svartman é a tua cara. né? Tendo muito atores negros. Isso, Então eu fico muito feliz. Eu falei, quero fazer, nem que for uma participação. Rosane Svartman, por favor. Não, porque você tem a pegada dela, Sim. do humor, né? Da Rosana e tal. E eu adoraria. É uma coisa que eu... Fazer outro musical também. Eu adoraria. Tá no palco para mim é vida. Eu tive falando esses dias até. E são coisas que eu gostaria de fazer. Eu lembro que uma vez, gente, era o Miguel. Deixa eu lembrar o nome de um outro escritor que eu falei com ele no Vermont uma vez, fazendo show na escada. Ele falou, ainda vou te pôr numa novela antes do Flávio Marinho. Não, ele fez aquela novela Paraisópolis. Nossa. Alcides Nogueira. Alcides, meu amigo, querido, Alcides de Nogueira. Botucatu. Ele é de Botucatu. Ele é de Botucatu, Alcides Nogueira. Ele falou, ainda vou. Maravilhoso. Adoraria, tipo assim... Então tem esses novos autores que... Ele está escrevendo uma novela. Está na lista lá da sequência da Globo, para um horário aí. Adoraria. Ainda mais agora que tem
estão dando muita oportunidade, sabe? Pois é, hoje abriram muito esse espaço, né? Que bom. É maravilhoso. Eu fico pensando assim, porque teve uma época que gay virou moda, né? Sim. E os anos todo mundo bombado, lembra? Anos 80 e tal. Aí veio a AIDS, e aí, de repente, nós viramos a praga do mundo. Sim, e não sei o que e tal. verdade. Eu tenho um pouco de medo dessas coisas de moda. Até falei, né? Hoje todo comercial tem uma família negra, toda novela Sim. tem alguns atores negros, ou a maioria, né? E eu tenho um pouco de medo dessa onda, né? Que não seja uma onda, né? Que seja uma coisa realmente que veio para ficar. Pra ficar. E me encanta ver, porque, é claro, a nossa população é, antes de tudo, negra. É, na grande maioria, negra. E, então, não é de se espantar que tenham tantos negros talentosos. Mas é impressionante o número de atores negros que estavam escondidos, eu acho, né? E talentosíssimos. Tem Isso. essa novela da Sete, Vai na fé, né? que tem aquela menina negra que faz... A Moneque lá, né? Clara Moneque, Eu não sei o nome que dela. faz a amiga a filha da amiga da da personagem que ela aparece já e Aquela menina apresenta. talentosíssima. E eu acho incrível. Eu falei, gente... A própria mocinha da novela, né? A Sharon Menezes, que depois de 22 anos conseguiu ser protagonista na Globo, né? Depois de muita ralação, como ela mesmo falou domingo, né? Então é interessante você ver isso, né? Sim, você vê que é só nossa. abrir, né? A gente fica muito feliz com isso. E lembrar a Zezé Mota, Zezé Mota, querida, falar nisso, mandar um beijo, porque eu vou até segunda-feira eu vou gravar com ela? Não é com ela, é uma homenagem que vão fazer para ela, acho que é na Globo. Aliás, um beijo, porque eu falo que ela é minha comadrinha, eu adoro, sou amigo da Zezé há muitos anos, faz tempo que a gente não se vê. E a Zezé teve uma frase importante, uma recusa importante. Como você vê, como às vezes você recusar é importante. Começaram a chamar ela para fazer sempre papel de empregada nas novelas, ela falou: não vou fazer mais, nada contra as empregadas, mas é que as empregadas nas novelas não têm história. Não tem casa, não tem filhos, não tem família. Então ela falou, então eu não quero. O dia que respeitarem, que a empregada tiver uma história, eu quero fazer. Sim, né? verdade. E isso foi importantíssimo, né? Porque, quer dizer, às vezes o dizer não, não né, precisa. leva você um passo à frente. Né? Mas já pensou fazer um remake de Chica da Silva? Não com a Zezé, mas teve com a Thaís na Manchete. Isso, maravilhoso. Queria fazer, como chama o menino que quem fez foi o Guilherme Piva. Que fazia que é maravilhoso o Guilherme. Tinha o Contratador, e tinha o Guilherme Piva. Ele fazia o serviçal lá da Thaís. Exatamente. Que era, enfim, são atores. A Thaís foi a primeira novela dela, né? Sim, sim. Foi ali que ela... Eu lembro que eu estive lá na gravação e falei para ela, para Giovanna Antonelli, falei, já, 6 meses vocês vão estar na Globo. E exatamente 6 meses, aconteceu. Murilo Rosa, ela, Giovanna, foram todos para a Globo, né? E brilham até hoje. Sim, né? Verdade. Então, eu acho que são portas que tem que se abrir, né? Sim, o leque tem que abrir cada dia mais. Falando, e você faz... outro dia eu vi a Luísa Brunet falando sobre a importância de ter uma causa na vida, uma bandeira, levantar uma bandeira na vida, né? Então, aquela coisa da X vermelho na mão, né? Das mulheres para dizer não, para denunciarem quando são agredidas, tal. Sim. Você tem causas assim na sua vida, coisas que você defende? Eu não sei se eu tenho, tipo assim, que nem as pessoas questionam muito, não levantar bandeira. Eu acho que eu levanto todos os dias que eu estou num palco, que eu estou falando, que a gente fala de racismo, de preconceito, de AIDS. Então a gente está sempre que não precisa ser só naqueles meses. Carnaval, parada gay, final de ano, a gente tem que estar falando sempre. Então acho que isso é uma questão de levantar uma bandeira. E a sua própria postura no trabalho, isso que a gente falou aqui, né? Já é uma bandeira. Sim, né? com certeza. Claro, né? Como você se comporta num ambiente de trabalho e tudo mais, né?
Que as pessoas só lembram disso em carnaval, parada gay, final de ano. É verdade. E causas sociais, assim, você faz algum trabalho social? Sim, Assim? faço, Leão, faço. Daí uma coisa muito particular minha, faço sem precisar ter que ficar Sei. falando, demonstrando. Acho que isso é bom até pra gente mesmo. É. Faz bem para a alma. Pra alma, é verdade. Agora vamos falar, nós falamos aqui de samba, né? Falamos da escola de samba. Quer dizer, você é da Zona Norte. Como é que chegou a Mocidade Alegre na tua vida? A primeira escola de samba qual eu saí foi na Unidos da Peruche. Ah, tá. E aí eu fui primeiro ano Acho que eu lá. vou desfilar esse ano na Peruche. Ah, é? Foi legal, foi gostoso, foi tudo. Aí uma família de amigos meus me convidaram para conhecer a Mocidade Alegre. Cheguei lá pintosa, uma garota, Léo. E eu sambava, fervia. O povo olhava, mas como se... Aí tinha o seu Juarez da Cruz, que era o nosso presidente na época. É o pai da Solange, não é isso? O tio. Tio da Solange. O pai era o Dr. Carlos. E me tratavam, aí foi paixão, Leão. E aí isso já vai para 38 anos que eu tô ali. Que é uma coisa de amor à primeira vista mesmo, né? Aquela vista coisa mesmo. de entrosamento. E eu falo que eu não sou Solange, que eu não sou Sombra, sou na escola. Eu sou o pavilhão, eu amo pavilhão. Ah, bonitinho. Então, esse ano tivemos a honra de contar uma história linda e sermos campeão, entendeu? Então, você desfilou esse ano? Desfilei, Leão. Foi aqui. meio complicado. Eu desfilei só no dia das campeãs. Porque Tá. no primeiro dia, no dia especial, eu desfilei na Terceiro Milênio. Ah, tá. Porque, na verdade, eu nem ia sair na Mocidade, é uma história longa. Aí depois a minha presidente me mandou uma mensagem, falou que eu precisava estar. E eu não fiz questão. Eu falei, não, vou estar sim. E estive, foi lindo o desfile. E na Terceiro Milênio você foi por quê? Eu fui porque eu fui convidado pelo Murilo, que é o carnavalesco, e vinha falando do humor. Ah, tá. Do riso, entendeu? Tanto é que o Adnei, que foi o principal, e nesse carro veio bastante gente, veio Grace Janucas, veio o Igor, veio Nani People, veio vários personalidades, atores que fazem comédia. Ela chegou no grupo especial, né? Chegou e caiu, mas assim, não triste. merecia. Eu falo que eu não entendo. Eu acho que eles brincam muito com o nosso... Porque a escola estava linda, a escola desfilou debaixo de chuva. Teve escola que desfilou em temporal e... É engraçado, porque a gente vê dando os resultados, né? Fala assim, nota 10, nota 10, nota 10. Aí tem um 9,7, 9,9. Não, eu não entendo. Desculpa, eu falo que eu não entendo mesmo. Eles brincam muito com o... não sei. É complicado, porque subestima muito a nossa inteligência, eu acho. Exato. Você fica... Mas por que esse 1/10 a menos, né? Não, por exemplo, a minha mancha, né? Sim. Que é a minha mancha verde. Por 1/10, né? Perdeu da Mocidade. Que a gente não consegue entender bem por quê. Da onde sai, né? É umas coisas complicadas, né? Eu também acho. Enfim, muito mas complicado. porque se fosse assim, umas notas, teve um 6, Sim. né? Aí você entenderia um pouco melhor, né? Mas às vezes é uma coisa que parece uma maldade, assim, né, Mar? Parece que eu falei, não quero mais saber, assim, de querer entender como são feitas essas notas. É engraçado que eu fui muitos anos jurado, né? Ficar lá naquela coisa, é horrível, gente, porque dá um sono. Porque o intervalo entre uma escola e outra é muito longo. Então você fica nesse intervalo que dá sono. Então, e aí que eu falo, teve uma escola que foi a Barroca, acho que foi Barroca da Zona Sul, desfilou debaixo de um temporal. Eu vi, Sabe, as cabines, as pessoas nem enxergavam, que estava tudo embaçado. E estava linda a escola também. Então, e aí você fala, como eles conseguem aquelas notas, tipo uma rosa de ouro, perdeu por 1/10, quase cai. Estranho, não sei, né? não dá para entender. E não também, quero também. Também é uma coisa meio estranha. Não, e a gente, pior que são pessoas que estão ali, tudo bem, que são escolhidas e tal. Eu mesmo, quando eu fiz, a gente tem que fazer um curso e tal, né? Alguns dias de curso e tal. Então eu sei como é. Mas é estranho, porque são pessoas que você não conhece. Sim, verdade. Né? Então é estranho, assim, aquelas pessoas, a Célia não sei o quê, aí ela dá um 9,8 que muda a história da escola.
Aí você fala, Sim, mas quem é muda essa mesmo. pessoa, né? Qual o critério que ela usou, né? Pra- É esquisito mesmo, né? Enfim. Mas agora eu queria falar um pouquinho com você essas questões todas hoje que a gente vive aí, da modernidade, a própria coisa da internet, o uso da internet para, como é que chama? Bloquear as pessoas, não? Como é que eles falam? Bloqueia, Cancelar as pessoas, né? cancelamento, né? Como é que você vê isso? Como é que você reage? Como Eu é que nem você lida? vejo porque eu nem ligo, Leão, para essas coisas. Eu não sou muito da internet. Eu faço assim as lives, eu faço algumas coisas quando eu quero, quando eu tô afim, porque, que nem eu te falei, eu sou da época do curso de datilografia, isso eu nem entendo direito como que é, então assim, se cancelar, se bloquear, vai estar, e eu nem vou estar sabendo que isso está acontecendo. Agora, há muito tempo você apresentou uma feira erótica, não é Sim, isso? durante muitos anos. Como é que era isso? Era muito legal, Leão, porque era concurso de bumbum, masculino, Ai, que peito, delícia. feminino. Tinha coisas. E era tipo, eu falei, era tudo do meu jeito. Eu falava, fazia do meu jeito, o dono da feira adorava, gostava. Eu fui, na verdade, a primeira vez convidado para ver, para conhecer. Aí já me chamaram no palco, aí ali eu já mostrei meu trabalho. Mas era muito gostoso, feira erótica. Feira erótica. Onde que era essa feira? Ela começou ali no... Ai, gente. No Anhembi, não, né? Não, no Anhembi depois teve. Mas na Ali Barra perto. Funda. Ah, tá. Aí teve alguns lugares, ficou passando por alguns lugares. Foi alguns anos, né, que você fez. Foi, durante anos. E também durante anos você foi Miss. Foi. Eu achei uma maravilha isso no começo da carreira. Miss Pois é. Brasil, Miss Cidade, Miss Universo, Miss Primavera. Só não fui Rainha do Café. Todo mundo fala que eu perdi pra Chá de Mineu, uma amiga minha que mora hoje em Portugal. Mas é o único que eu nunca participei. E como é que foi esse convite? De onde surgiu essa ideia de participar de concurso de Miss? Eu tinha, quando eu comecei minha carreira, eu tinha um estilista que ele chamava de Carlos, que ele fazia de Calaf, que ele fazia Elba Ramalho. Nossa, eu lembro da Decalaf. Sim, sim. Encontrei ela outro dia aqui em São Paulo. Você acredita? Ela mora no México, né? Acho que não é. Não sei onde que tá morando. Então, e aí ele... Que era aqueles palácios de pijama, não era? Sim. Aí ele me Porque nós somos de época, entendeu? Aí me convidou, eu participei. Primeiro que eu ganhei foi Miss Primavera 89, depois fui Rainha do Carnaval 90, Miss Brasil 90, que aí no Primavera, foi tão engraçado porque eu era a única negra concorrendo. E o pessoal fala, o que ela tá fazendo aqui? O que ela quer em concurso de beleza, de Miss? Foi aí quando no Miss Brasil em 90, o próprio Hugo, dono da Nosso Mundo, falou, quero que você participe. Eu falei, eu não quero. Aí ele falou assim, não. Participa. Tanto ele insistiu, eu participei, ganhei também. E aí foi. E chegou a Miss Universo? Miss Universo, que era do Wagner Santos. Ah, querido. O primeiro ano foi lá no Clube Piratininga. Tá. Depois... Não, primeiro ano foi na Gentes. Tá. Que era lá na Ibirapuera, né? Ibirapuera. Na Gentes não, Leão, peraí. Não, na Gentes mesmo. Na Corinto, desculpa. Na Corinto. Que também era no Ibirapuera. Que era no Ibirapuera. Aí depois que eu acabei participando no Clube Piratininga, e aí eu fui vencedora, 94. 94? E qual o prazer de vencer um concurso de beleza? É gostoso, né? Porque a gente sempre tem isso, né? Quando a gente começa a montar, quando a gente participar de concurso de Miss, de beleza, porque antigamente tinha aqueles concursos o Miss Brasil. SBT, que era tudo, né? Como o Silvio Santos fazia, ela já é do tempo do SBT, eu sou do tempo da Tupi ainda. Então, assim, era muito, muito legal. E hoje em dia não tem mais. Tem alguns, mas não é como antigamente, não né? tinha aquele glamour, né? Quando eu participei do Miss Universo, tinha
42 candidatas. Uau. Era um número muito grande. Hoje em dia são poucas, porque as pessoas investem muito e não tem aquele retorno, né? Exatamente. É, porque você ganha o concurso, você ganha dinheiro? Não, né? Ganha nada, né? Ganha nem o do Uber. Agora, você falou da Corinto e eu me lembrei. Você conviveu com a dona Elisa Mascaro? Não, muito pouco no final. Que eu fui muito amigo dela. Eu lembro que eu fiz alguns testes, 2. Eu participei do Maria Cebola, que era um concurso que tinha de quarta-feira, com a Lilian Paixão. E depois... Ai, como era o nome dele? A Lilian Paixão era aquela que perdeu a perna? Não. Aquela lá era Leia Show. Leia Show. Não, a Lilian Paixão. Ela é viva ainda não, né, Leia? A Leia não. Não. Aí depois eu fiz... Sei qual a era a Lilian Velani Paixão. que me levou para um teste. Ai, como era o nome do coreógrafo? Berardi, não? Não, gente do céu. Ele já é falecido. Eu sei. Gente, deu um branco no nome. Eu lembro dele até, mas Aí vou lembrar eu o fiz nome. um teste lá, passei, só que na época a Raquelzinha, que era uma trans, eles precisavam para a semana que ia estrear um show. Chamava Ariba. Sei. E aí a roupa caiu como uma luva para ela. E ela ficou e eu não. Mas foi... Aí depois eu fui ter mais convivência com a dona Elisa. Ela até falava, você ainda um dia vai trabalhar comigo. Mas não tivemos essa oportunidade, não. Sei. E agora, não, porque a dona Elisa foi uma pessoa que era meio madrinha, né? Sim. Porque ela foi dona do Medieval, né? Ela e o marido. E é engraçado porque eu trabalhava na concorrente, Tá. né? Que era o HS na época, existia uma concorrência grande entre as duas. E porque o Medieval era anterior, mas ainda se mantinha quando surgiu. Dago Ligor era o nome do Dago Ligori. Alguma coisa Que acho que foi de televisão, inclusive, Sim, também. sim. Lembro dele. Era o coreógrafo. E a Elisa ficou minha amiga, assim. Sim. Era interessante, né? Porque mesmo concorrendo, a gente ficou muito amigos, assim. Acompanhei ela até finzinho agora, né? Pertinho. Agora, você ficou um tempo afastado das atividades por motivos de doença, como você falou, né? Podemos falar sobre isso? Sim, o que foi? Diabetes, né? Que você falou? Foi. Na verdade, Leão, durante 20 anos eu tomava insulina, 2 tipos de insulinas. E eu acho que setembro, outubro, eu fui fazer um aniversário. E quando eu fiz o aniversário desse cliente, ele falou que era fã de mim, era fã meu da época de Mad Queen, da Gents. E ele era um especialista em diabetes. Sim. Aí ele falou, vem passar na minha clínica. Eu falei, o Aqué já vai tudo, né? E aí eu fui, ele pediu uns exames. Foi quando eu fiz os exames, ele falou que eu nunca precisei usar insulina, porque meu pâncreas estava ótimo. E eu sei que eu tenho minha parcela de culpa, porque a gente trabalha tanto. Naquela época, quando eu descobri que eu estava com diabetes, que me passaram a insulina, eu não fui mais em médico, eu não fui mais em nada, eu só tomava. Foi aí quando eu fui nele, ele passou, ele falou, você nunca precisou. Tanto é que eu passei umas 2 semanas atrás no meu médico, Dr. Nelson, e até hoje eu não tomo mais remédio, não tomo nada para diabetes. Olha, por enquanto. Que maravilha. E foi complicado, porque eu fui fazer um show em Florianópolis. Eu fiz 2 shows, o primeiro no Floripa, depois fui fazer um outro. Foi quando eu passei mal, eu fiquei 10 horas num quarto de hotel, sem mexer os braços, sem mexer as pernas, sem se falar. Foi horrível. Até que eu vim para São Paulo, tive que ficar uns dias. E você estava só? Estava sozinha, tanto é que hoje eu não viajo mais só. Pelo amor de Deus. Hoje sempre tem que ter alguém comigo para me levar, para ir comigo junto, porque é complicado. Só eu sei o que eu passei nessas 10 horas. Nossa Senhora. E talvez tenha sido porque você tirou a insulina, foi isso? Não, é porque, na verdade, a minha glicemia estava muito alta.
E eu acabei tomando insulina sem precisar. Foi bem complicado. Ixi, Maria. Mas agora você está bem, tirou a graças insulina. a Deus, estou fazendo os exames, estou me tratando, estou muito bem. Agradeço a cada dia. E como é que você pensa o futuro? Você guardou dinheiro, porque você trabalha muito, né? Sim, Leão. Eu acho que nessa vida a gente tem que pensar nisso, né? Tipo, você trabalha, mas você também tem que pensar no seu futuro. Claro. Hoje eu tenho um apartamento muito bom ali no centro, mas eu tenho uma casa aqui na Casa Verde também, que é onde eu sempre morei. Voltei a morar com minhas irmãs, com meu pai, que eu perdi no final do ano. Então, Sua assim, mãe já tinha falecido. Já tinha falecido. Então, é a melhor coisa que eu fiz. Tô amando, sabe, de tipo, coisa que a gente nunca fazia. Pôr a mesa para jantar, para almoçar juntos, tomar café da tarde. Isso então, é maravilhoso. Tô com meus sobrinhos, com todo mundo lá em casa. É isso que eu ia te perguntar. Você não tem filhos, né? Não. Como é que é a sua relação com os teus sobrinhos? Maravilhoso, Leão. Todos me tratam assim, tanto é quando eu tive esse problema. Porque quando eu tive essa questão, atacou tudo. Atacou rins, atacou anemia, fígado. Então, assim, tive problema de rim. Então, estou fazendo a hemodiálise, porque eu tive que pôr. Então, assim, a minha família me abraçou de uma forma que eu já esperava isso. Sim, claro. Mas a gente fala, será que voltar? Porque eu nunca saí de casa, que nem eu te falei. Eu sempre tive meu apartamento. Ficava mais sempre por causa do trabalho, né? Mas assim, minha família hoje eu não troco por nada. E seus sobrinhos são adultos já? São. Tem alguns novos, mas a maioria são todos adultos. Sim. E assim, não troco por nada, Leão. Família minha família hoje é fundamental na minha vida. Você tem quantas irmãs? São 2 irmãs. Só 2 irmãs e você? 2 irmãs, eu. É isso. E você teve problemas quando você saiu do armário, vamos dizer, quando você se assumiu com seus pais, essa coisa? Como é que foi? Porque eu nunca cheguei a falar, nem pro meu pai, nem pra minha mãe, que eu era gay. É lógico que, tipo assim, a primeira vez que eu fui no programa de Silvio Santos, que eu tinha loucura para conhecer, mas nunca conhecia, porque na época tinha aquele show de calouros que você também foi jurado. E o dia que eu fiz, foi a Flor que apresentou. Foi já no sábado, quando a Flor. E aí, eu lembro até quando ela perguntou meu nome, ela falou, seu nome? Eu falei, meu nome é Cassier. Falei até... E aí, assim... eles viam, às vezes eu saía na rua com a minha mãe, que eu andava muito com a minha mãe. Eu vi seu filho ontem na televisão, tava linda. Mas eles nunca falaram nada. Uma vez só com meu irmão, que a gente era de uma família muito humilde, uma casinha bem simples na Casa Verde. E eu dormia no quarto com ele. E eu tinha uma foto, quando eu me montava na Corinto, era uma foto que eu guardava 7 chaves. Você tinha irmão também? Tinha que é falecido já. E aí... ele viu a foto, ele pegou e falou, agora ele vai acabar comigo, vai me bater, porque ele era bem... Aí ele falou assim, essa foto é sua? Eu falei, Ele falou, não importa, você é meu irmão, eu amo você do jeito que você é. Olha, que foi um tapa de luva de pelica pra mim. Sim. Mas eu nunca imaginei que ele ia falar isso. A gente se surpreende, Sim, né, às vezes. muito. Né? Eu também, quando eu contei para os meus pais, eu tinha uma tia que era meio... Mas é o bronco da família Trapo, assim, sabe? Solteira, meio maluquinha, que todo mundo tratava ela como se fosse meio maluquinha e tal. Sim. E na hora que eu contei, ela pegou minha mão, minha mãe ficou péssima, e a minha mãe disse uma frase que me magoou muito, que ela falou assim, que minha mãe era tudo na minha vida. E ela disse, meu filho, não conte para sua madrinha, porque minha madrinha tinha um filho gay. Sim. Então, aquilo me magoou tanto, porque quando você assim, aí eu vou ficar igual a ela, entendeu? Eu tenho que ser melhor. Então, aquilo me magoou demais. E aí minha tia pegou minha mão e falou assim, eu te amo de qualquer jeito. Isso é tão bom, né? Essas coisas a gente não esquece pro resto da vida, jamais, né? Jamais. Então, é fundamental, é importantíssimo. E, bom, aí você, com a perda desse irmão...
como é que foi para você? Como é que bateu isso? Foi bem triste, Triste, porque né? a gente era muito apegados, Ligados né? todos, né? Meus irmãos, minhas irmãs, nós éramos muito próximos, né? Então, como eu sou caçula, né? Eu era sim, mais também. paparicada. É. E então a gente tinha essa questão de estar sempre muito juntos. Então, com a perca dele, logo depois foi da minha mãe, foi muito difícil pra gente. Foi assim, perto uma da outra. Sim, sim. É terrível, né? Porque a gente começa a perceber que é a partir daqui, né? Sim, a vida da gente parece que muda completamente. Fala assim, a partir daqui parece que a gente tem que ficar mais adulto, né? É verdade. Para segurar. Tem que crescer de um dia para o outro. Exatamente, terrível. Agora, você gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas, porque eu acho que você é um exemplo, né? Para muita gente, né? Pelo seu talento, pela sua força, pela sua garra e por essa, como é que eu vou dizer, essa delicadeza que você tem nas relações, né? Com seus pais, como você falou, e com todas as pessoas, com as colegas. Você enfrentou, como a gente falou, uma barra, que era um momento difícil de se entrar no meio artístico, e você entrou e sobreviveu, e sempre com educação, com elegância. Sim. Então eu queria que você deixasse um pouco uma mensagem para essas meninas. Eu sempre penso muito nessas meninas que eu falo que foram expulsas de casa porque descobriram que são gays e tal, e que às vezes vão para a prostituição, e outras que vão para o caminho artístico, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Eu tenho uma única, sabe, eu acho que tudo isso você tem que ter o respeito e tem que ter humildade, saber entrar, saber sair e ser, eu falo sempre essa frase, seja seu próprio espelho. É isso. Tipo assim, nunca faça para as pessoas o que você não quer que faça para você. É verdade. Porque tudo volta. Então eu acho que você tem que ser você, se é aquilo que você quer, corre atrás, que nada é fácil. Sim. Entendeu? Então você tem que ter esse objetivo na sua vida. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas corra, saiba fazer, subir degrau por degrau, sem querer passar a perna ou querer ser mais que ninguém. Seja sempre você mesma. Lindo. E você é assim mesmo. E agora, quais são suas redes sociais, contatos para publicidade, palestras? Faz palestra também? Já fiz, Leão. Já fiz. Hoje em dia eu estou fazendo tudo. Meu irmão me chamando. Entendeu? Eu tô no Orkut, né? Tô com o Orkut, Fotolog. Não, tudo é Silvete Montilla. Face, Instagram. @Silvete Montilla. Silvete com 2TY, Montilla 2LA. Então tudo você... 2T's e Y no final e Montilla com 2L's. Tá. E bom, agora eu quero dizer para você, minha companheira, meu companheiro, se você amou esse papo com a minha Silvete Montilla querida, e quiser participar dos nossos próximos episódios, né? Curta, comente, compartilhe com seus familiares e nós vamos nos ver nos próximos. Eu preciso agradecer. Inscrevam, né? Se inscrevam no canal, que é o canal Podcast das Estrelas, onde a gente realiza o podcast, né? Eu preciso agradecer muito aqui a Lua Nova Buffet e Eventos, que mandou essas delícias pra gente, que a gente não tocou, mesmo. Que a gente fica falando sem parar. A gente não tocou aqui, né? Mas lá nos bastidores. Lá nos bastidores, sim. Então, agradecimentos à dona Ana, da Lua Nova Buffet e Eventos, e eu gostaria de agradecer muito o trabalho dela, porque é sempre muito carinhoso. Ela sabe que nós somos diabéticos, então ela faz coisinhas que a gente pode comer, diet, né? Então é @LuaNovaEventos, também curta e comente, por favor. Gostaria de agradecer ao meu amigo Roberto Rabelo. Maravilha, olha que arranjo lindo. Esse aqui, inclusive, é seu, meu amor. Eu não vou pegar porque é pesado. Tá, não, isso, já vou. Mas esse é seu, maravilhoso. Não, Roberto... Ele arrasa, né? Eu tive a oportunidade de conhecer faz tempo, mas de ter alguns
arranjo que ele me mandou, que São sempre lindos todos, né? deixa a sala da gente No meu aniversário primor. eu recebi um dele que tá lindo lá até hoje. E olha, então, Roberto Rabelo, florista das estrelas, né? Que gentilmente está sempre nos presenteando com esses arranjos maravilhosos para a decoração aqui do estúdio e para os nossos convidados. Para conhecer essas lindezas, anotem, acesse o Insta dele, é @roberto.rabelo, com 2 L's. Também curta e comente, por favor, tá bom? E também tem um amigo nosso, onde a gente vai de vez em quando, que é o Words Café, um brunch com os amigos, um happy hour, chopp com colarinho e temperatura exata, drinks feitos com perfeição, petiscos que já viraram clássicos nas casas e bom atendimento são a fórmula de sucesso, viu? O Words Café Bar e Casa do Raimundo, é um do ladinho do outro, tradicional bar paulistano ali na República, embaixo do Copan. Muito fácil, segunda a sábado, das 7h30 às 23 horas. Pode levar o seu doguinho também, viu? É livre para cachorrinhos, para tudo. O gatinho também. Saiba mais, o telefone é 11 9 3724 0604. Será que eu agradeci tudo? Bom, se você gostou do nosso episódio de hoje, né? Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe nos grupos de WhatsApp, viu? Siga a gente nas redes sociais. Instagram é @o podcast das estrelas. TikTok e Twitter também. É podcast das estrelas só. O TikTok e Twitter, podcast das estrelas. No Instagram, @o podcast das estrelas. Nos vemos no próximo episódio, minha linda. Obrigado, Leão, foi um prazer, uma honra poder te receber. E sempre. Sempre quando ela está no palco, ela me recebe com carinho imenso. Mas você também eu é uma queria pessoa receber muito carinhosa com a gente. E é um carinho, é muito gratificante. E é uma pessoa que mora aqui no meu coração de verdade. Obrigada, você sabe Leão. disso, viu? Eu que agradeço. Beijos, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Dignidade já.